Iluminação. Kami Miyako, casa de Raymond, no dia seguinte. Entre, Dolorem. Raymond disse educadamente, e gesticulou para a antecâmara: vou mandar fazer um chá, e posso lhe dizer o que precisamos, e como você pode ajudar. Obrigado, disse ele, seu agente foi convincente, e estou ansioso para fazer minha parte. Foi a voz dele que fez isso. Nua congelou no topo da escada, o rosto que ela poderia descartar. Ao longo de 2 séculos você vê muitos rostos familiares em pessoas desconhecidas. Mas ela nunca poderia esquecer a voz dele, nem em 1000 anos. Seu aperto no corrimão aumentou, e ela cerrou os dentes o suficiente para machucar a mandíbula. Antes que ela pudesse se mover, ele a viu, e congelou em igual descrença. Ela correu, meses atrás, alguns dias atrás, poderia ter sido tão facilmente longe dele quanto em direção a ele. Agora havia apenas uma escolha. Ela correu até ele gritando seu ódio como uma alma penada, seus pezinhos criando trovões nas escadas enquanto ela descia correndo até poder se lançar sobre ele com os dedos estendidos para arrancar seus olhos. Apenas suas próprias lágrimas atrapalharam a mira correta, mas ela compensou com um esforço vigoroso. Raymond, momentaneamente dominado pela surpresa, demorou a responder. Dolorem nem tentou impedi-la. Nua perdeu a cabeça. Alguém me ajude com ela. Raymond gritou enquanto a puxava de volta, lutando para conseguir sem machucá-la. Ela lutou para se afastar dele, rosnando, e uivando ao longo de um século de ódio reprimido, o eco de sua animosidade estridente ressoou por toda a sala. 2 elfos correram, e pegaram seus braços, e os prenderam ao lado do corpo, permitindo que Raymond fosse na frente dela. Nua, qual é o significado disso? Ele perguntou, horrorizado. Nua olhou para Raymond com ódio, acalmando-se pela força de vontade, e cumprimentou maldosamente. Olá, Alan. Raymond manteve o rosto muito neutro. Ele conhecia esse nome, mas apenas como alguém que já foi dono de Nua, e ela ficou profundamente magoada com a lembrança. Isso agora era muito perigoso. Se não se pudesse confiar neste homem, tudo estaria em risco. Nua, como você o conhece? Raymond perguntou gravemente. Eu a possuía há muito tempo, a amava, e a traí. Dolorem disse com uma vergonha silenciosa na voz enquanto respondia à pergunta por ela. Você me vendeu, basta dizer, você me vendeu barato, e se livrou de mim. Eu salvei sua vida, eu me entreguei a você. Eu te amei, e você me jogou fora por 30 moedas de prata, e nem olhou para trás quando eles me arrastaram até o leilão, e me despiram na frente da multidão de novo. Agora você aparece aqui na minha frente. Nua gritou, e lutou nas garras dos elfos chocados que a seguraram. Diga o que você fez comigo, seu bastardo inimaginável. Nua acalmou sua raiva violenta, mas ficou quieta quando Alan repetiu o que ela havia dito, quase literalmente: você gostaria de saber por quanto eu fui vendida? Ela rosnou a pergunta para ele. Os outros elfos da casa, atraídos pelos gritos e berros, agora olhavam fixamente para o rosto vazio de Dolorem. Ele respirou fundo. Tenho muito a responder e este provavelmente não é o melhor lugar para fazê-lo. Onde podemos conversar? Ele perguntou a Raymond o mais calmamente que pôde, enquanto mantinha os olhos em Nua. Meu escritório seria melhor. Raymond disse, olhando para os rostos irritados. Suba as escadas, siga-me. O cardeal da terra acrescentou. Isso eu tenho que ouvir. Nua exigiu, olhando para Alan com os dedos trêmulos, ansioso para envolvê-los em sua garganta. Isso provavelmente é o melhor. Raymond respondeu, e inclinou a cabeça em direção aos degraus, gesticulando para que ela viesse também. Minutos depois, Nua sentou-se em uma cadeira, e olhou para seu antigo dono, seu ex-amante, o segundo homem a jogar o jogo com ela. E os olhos que antes brilhavam de adoração por ele, agora estavam cheios de desprezo e repulsa. Ela sentiu o desejo de afastar o toque dele, mesmo depois de todos esses anos. Primeira pergunta, ela perguntou, sem esperar que Raymond começasse: como diabos você está vivo? Humanos que vivem 100 anos existem, talvez até um pouco mais, mas já se passaram mais de 140, e você não pareça ter mais de 30 anos. Ela perguntou exigentemente. 145. Alan a corrigiu, e eu sobrevivi por causa disso. Ele disse, e tirou um anel. Assim que ele saiu,
os olhos vermelhos sangue encontraram os dela, e encontraram os de Raymond, um item simples capaz de criar uma pequena ilusão que muda a cor dos meus olhos, contanto que eu viva uma vida normal, e não me alimente de ninguém, posso me misturar perfeitamente. Ele acrescentou, depois olhou para Raymond. Eu confio que trabalhar com um vampiro não será um problema? Ele perguntou, mas sua voz dizia que ele não confiava que isso não seria um problema, na verdade ele esperava que fosse. Raymond engoliu em seco, e cruzou as mãos à sua frente sobre a mesa, olhou para suas mãos desgastadas, sentiu cada centímetro de seus mais de 40 anos, e dos 40 anos de algumas outras pessoas, dada a natureza das coisas como elas se desenvolveram, suponho que devo estar. Pelo menos posso dizer que não acho que você vai me entregar a qualquer um dos Agante agora. Ele olhou nos olhos vermelhos sangue do homem que conhecera como Doloren. No entanto, um problema muito maior é como você se relaciona com Nua. Ele disse com partes iguais de suspeita e infelicidade. Ela sorriu, satisfeita em saber que o que ela sentia realmente importava, então explique-se. Ele acrescentou, e, a propósito, por favor, não esqueça que eu sou uma ex-escritura negra, posso não estar mais em minha melhor forma, mas acho que ainda posso lidar com um vampiro se for necessário. Eu entendo. Doloren disse, bem, para começar, meu nome verdadeiro não é Doloren, é apenas o nome que tenho usado nos últimos 20 anos ou mais, mudei minha identidade algumas vezes para evitar que as pessoas suspeitassem. O nome que recebi ao nascer foi, como Nua disse aqui, Alon, ela salvou minha vida, e eu a amei. Não! Nua gritou, cerrando os punhos com força, você não pode dizer isso. Você não pode. Você me vendeu como se eu não fosse nada. Nua começou a chorar de raiva, você me bateu por causa da mentira daquela vadia, e sabia que ela estava mentindo. Talvez você esteja certa. Alon disse resignadamente, eu não tenho mais o direito de dizer isso, mas pelo menos deixe-me contar o que aconteceu, você merece saber disso. Raymond e Nua permaneceram calados, convidando-o a prosseguir. Na última noite que estivemos juntos, Pharmacia estava do lado de fora da porta, ela me confrontou no dia seguinte, enquanto você estava em seu espaço de trabalho, ela não se importava que você me amasse, mas ela se importava muito que eu me sentisse assim com você. Ele disse, evitando cuidadosamente a palavra com a novamente. Nós brigamos depois do incidente com você. Para mim, nosso casamento foi um acordo comercial. Eu não esperava amá-la, mas acho que ela sentiu o contrário. Ela sentiu que eu deveria amar ela, e eu não, no dia seguinte ao incidente. Ele estava dizendo, mas fez uma pausa quando Nua balançou a cabeça violentamente. Diga o que você fez. Diga. Não dê um nome banal como o incidente porque nunca esqueci o que realmente foi. Ela gritou furiosamente através dos olhos turvos de lágrimas. Um dia depois de eu ter batido em você por ordem dela. Ele disse, apenas para parar enquanto ela ainda balançava a cabeça. Largue essas 3 últimas palavras, não me importo que sejam verdadeiras, você ainda fez a escolha de fazer isso, assuma a responsabilidade por suas escolhas. Ela cuspiu nele. Um dia depois de eu ter chicoteado você. Ele disse com uma voz de coração partido. Aí ele continuou, eu levei você para onde fui, para te vender, porque ela disse que ia sair de casa por um tempinho, e quando ela voltasse, se você não tivesse ido, ela teria com ela os meios para garantir que a única coisa que você desejava era a morte. Alon não conseguiu olhar nos olhos de Nua, mas não precisava, para que ela tivesse uma boa ideia do que ele queria dizer. Eu tive que me livrar de você, mas de alguma forma isso iria satisfazer a raiva dela, claro, talvez eu pudesse ter protegido você daquela vez, mas não poderia estar por perto a cada hora. Seus olhos estavam selvagens com pensamentos e emoções há muito contidos, ele se inclinou para a frente, seus olhos vermelhos sangue paralisados nos dela. Mais cedo ou mais tarde, ela chegaria até você, eu não poderia deixar isso acontecer, e se eu apenas te entregasse, ou te escondesse, ou até mesmo te libertasse além dos muros, ela teria te encontrado. Você era quem eu disse que amava, contanto que você vivesse, e pudesse voltar. Ele abaixou o rosto entre as mãos, sinto muito. Sinto muito. Alon disse com a voz embargada, eu levei você lá, e te vendi para poder dar a ela a nota fiscal, e as moedas, e então ela ficaria satisfeita,
seria bom o suficiente, vendida para um bordel, mas isso foi tudo que consegui? Suas palavras se esgotaram. Depois que você se foi, depois que eu entreguei as moedas a ela, ela as furou, e as usou como um colar, como um aviso, ou um troféu, eu nunca soube. Ele disse amargamente, mas então enfiou a mão no bolso, tirou-os, e jogou-os aos pés de Nua. Eu as mantive comigo, para retribuir se eu te visse novamente. Ele disse, e ela olhou em silêncio para o dinheiro que havia sido negociado por ela, e transformado em joias decorativas grosseiras de alguma mulher malvada. Você poderia simplesmente ter me matado. Ela disse enquanto olhava para as moedas com desgosto, sem vontade de pegá-las como se estivessem envenenadas. Se você tivesse me contado o que iria acontecer, pelo menos eu não teria passado os próximos 140 anos odiando você. Eu poderia facilmente ter feito algo que me deixaria escapar em paz. Você poderia segurar minha mão, e eu teria morrido nos dias mais felizes da minha vida. Nua disse com uma voz amarga e suave. Eu não poderia ter matado você. Ele disse balançando a cabeça, você não. Talvez não, Alan, mas passei muito tempo desejando que você tivesse feito isso. Então eu não teria vivido o suficiente para descobrir que subi naquele leilão com seu filho dentro de mim. Ela disse com ódio renovado em sua voz. Alan ficou branco como um fantasma. O que? Ele perguntou em voz baixa. Ela olhou para ele com uma máscara distorcida de dor. Algumas semanas depois da minha próxima venda, comecei a me sentir mal. Não demorei muito para descobrir o porquê. Por que você se importa? Irritado por ter perdido mais na venda? Ela cuspiu nele. Você? Alan começou a gaguejar. Você esqueceu o que pode acontecer entre um homem e uma mulher? Acho que na nossa última noite você estava um pouco entusiasmado. Ela o interrompeu. Bem, não se preocupe com isso, as pessoas que me compraram. Bom, acabei fazendo principalmente trabalho agrícola. E como eu seria um fardo nessa condição, eles me fizeram tomar um chá que, como eles disseram, removeu o elfo da preocupação. Ela não desviou o olhar. Eu não sabia. Ele disse. Isso teria importância? Ela perguntou friamente. Você não teria sido a primeira escória da teocracia a vender seu próprio filho quando ele caiu de um elfo. Ele não respondeu. A expressão pálida no rosto dele não era o conforto que ela esperava que fosse. Vá em frente, conte-me mais sobre a vida maravilhosa do mestre que ousei amar. Ela fervia com uma voz profundamente sarcástica e impiedosa. Ele hesitou. Vá em frente, você quer que eu saiba o que aconteceu? Não vou adivinhar, então me conte. Ela disse em um tom falsamente encorajador. Depois que voltei, dei a ela as moedas e o recibo de venda, e sua raiva se acalmou, mas as coisas mudaram. Depois da morte de nossos pais, e de perder você, meu coração simplesmente não estava mais em nada. Eu sabia que não poderia continuar como estava, mas não sabia o que fazer. Ele disse fracamente. Ela bufou com desdém. Comecei a beber, e Farmacia assumiu o controle cada vez mais à medida que eu caía no desespero. Então, comecei a tentar encontrar você. Quando pensei que era seguro, que ninguém notaria, descobri que você foi vendida para fora da cidade. Então inventei motivos para viajar para longe de minha casa. Alan apontou para o mapa na parede. Fui a maioria desses lugares procurando por você. Não tive essa sorte, obviamente. Então eu percebi, se eu quisesse te encontrar, te ver de novo, eu teria que ter uma vida que tornasse isso possível. Então eu desenvolvi um problema de jogo, ou foi o que eu disse à minha esposa, e minha bebedeira começou a piorar. A verdade é que não fiz nenhuma das duas coisas. Deixei o dinheiro de lado em um lugar escondido enquanto fazia planos, me escondi bastante, dizendo que o havia perdido. Depois usei-o para encontrar um vampiro, tarefa nada fácil, na teocracia Slane, mas finalmente encontrei um, e através de um intermediário, consegui ser transformado. Ele conseguiu encontrar o rosto dela enquanto falava, mas suas mãos tremiam terrivelmente. Isso me deu a esperança de encontrar você algum dia. Foi no dia seguinte ao meu retorno daquela jornada que descobri por que nossos pais morreram. Farmacia era uma envenenadora, eu sei disso, porque ela me envenenou, como um vampiro morto-vivo. Eu estava imune, mas ainda senti o veneno depois que ela me alimentou. No entanto, era inofensivo, e ninguém se finge de morto como os mortos-vivos, então eu fingi desmaiar, consegui algumas últimas palavras,
onde ela confessou o que tinha feito, e então eu fingi morrer. Ela fez uma boa demonstração de angústia, e eu fui enterrado. A testa de Raymond franziu, ele começou a ver onde isso estava indo. Enquanto esperava no túmulo, percebi que grande oportunidade me foi apresentada, eu estava completamente livre. Tudo isso levou cerca de 1 ou 2 anos depois que você se perdeu. E mesmo depois de pagar ao vampiro, eu tinha uma quantia considerável, eu poderia começar a consertar as coisas, se não fosse por você que eu perdi, então por todos os escravos élficos. Um sorriso selvagem surgiu em seu rosto, expondo suas presas. Quando fui enterrado, esperei até o anoitecer, escapei, invadi minha antiga casa, e a matei Farmaquia, e queimei a propriedade de minha família. Ele ergueu a mão, e permitiu que as garras do vampiro saíssem. A expressão em seu rosto me confortou ao longo dos anos. Quando ela percebeu que eu estava meio vivo, cortei seu pulso para que parecesse que ela acabou com sua própria vida, e a segurei enquanto ela só podia observar enquanto a vida escorregou das veias que eu havia aberto. Ela implorou. Eu disse a ela que você também tinha feito isso, e que se eu pudesse suportar seus apelos, quando eu te amasse, eu poderia suportar os dela. Que eu agora desprezava quando ela finalmente morresse. Arranquei do pescoço dela o colar que ela fizera com aquelas moedas, e coloquei-o no bolso. Levei algumas coisas comigo, coisas que eu sabia que eram valiosas, mas que não seriam atribuídas à minha propriedade. Foi o suficiente para recomeçar a vida novamente, e começar com meus novos planos, e então eu desapareci. Ele olhou para os dois, e viu que a compreensão também começou a surgir no rosto de Noah. Fui chamado de Oren por um tempo, depois Dorin, depois Dali, e assim por diante. Casei-me algumas vezes, até mesmo, se você quer a verdade, amei 1 ou 2, mas nunca esqueci meu verdadeiro propósito. Ele disse, e se forçou a olhar para Noah. Propósito real? Ela perguntou a ele, se ele detectou a indiferença dela em relação ao que ele claramente sentia. Ele não demonstrou, porque continuou. Em poucos meses eu comprei um terreno no outro lado da montanha oeste de Feron. Com minha força de vampiro, corpo incansável, e muito tempo, consegui abrir rapidamente um túnel até um veio de ferro. Então comecei a comprar escravos, e estabeleci uma comunidade montanhosa ao redor da mina. Então comecei minha pequena organização. Como você se certificou de que não foi traído? Raymond perguntou preocupado. Simples, para garantir. Contratei alguns aventureiros para matar o vampiro que me transformou, para que eu nunca pudesse ser controlado. Então adotei, e criei um punhado de órfãos para insultar a instituição que mantinha a elfa que eu amei, em cativeiro. Quando eles atingiram a maioridade, ofereci-lhes uma chance de me ajudar em minha busca, e então os transformei também. Eles compartilham meus ideais, e não podem quebrar a lealdade, mesmo que quisessem, ele disse. Enquanto Raymond olhava para ele com uma expressão quase confusa, impressionada e horrorizada, Noah realmente parecia impressionada, e nada mais. Isso é, bem, você nunca foi estúpido, Alan. Ela disse, então você essencialmente manipulou e escravizou humanos e os transformou em vampiros para salvar os elfos da escravidão? Posso odiar você pelo resto de nossas vidas, mas isso é, devo admitir, muito inteligente. Não sei como me sinto sobre isso. Raymond disse enquanto passava a mão pelos cabelos grisalhos. Eu realmente não me importo. Continuei assim por mais de 3 de suas vidas, e consegui muitos ao longo dos anos. Você está atrasado para o jogo, cardeal. Você não pode reclamar das regras agora. Alan disse com firmeza. Ele então se virou para Noah. Tudo isso, porém, foi feito com a esperança silenciosa que eu tinha de encontrar você novamente. Eu sei que o que fiz foi terrível. Não espero que você me perdoe. Não espero que você me ame novamente como eu amei você por todos esses anos. Isso só acontece em histórias infantis mal escritas. Mas tudo o que eu queria era te contar a verdade. Porque fiz isso, e sem estar vinculado a quaisquer outras regras ou convenções. Bem, pensei que poderia conseguir encontrar uma maneira de te libertar. Não tenho a riqueza da minha juventude. Diante do que aconteceu, bom, passou para as mãos de um irmão. O que sobrou disso tudo, se ajudar, todo mundo está morto. Agora a família de Farmaquia, meus irmãos, seus filhos, e as propriedades foram divididas há muito tempo. Nada resta dos dias em que amei você, exceto você.
E eu? Ele disse tristemente enquanto começava a torcer as mãos. É isso? Isso é tudo? Ela perguntou enquanto se abaixava e pegava o colar de moedas. Ele assentiu, mudo. Isso deveria compensar a venda da escrava que você engravidou depois de dizer a ela que a ama. Isso deveria compensar a chicotada de boas-vindas que recebi na fazenda que fui até voltar para uma casa depois de demonstrar minhas habilidades? Isso deveria compensar a doença, a miséria, a traição de ir embora enquanto eu chamava por você enquanto eles me despiam, não é? Ela perguntou com uma voz estridente e cheia de ódio enquanto ficava cada vez mais furiosa novamente. Não, nada pode. Não vou nem fingir que tenho esperança de compensar você. Tudo o que posso fazer é lhe dizer que, enquanto ainda tiver forças nas mãos, ajudarei nesta causa. Alan respondeu com tristeza: estou aqui porque passei em uma espécie de teste moral, e quer você estivesse aqui ou não, isso não mudaria. Agora minha natureza foi revelada, e vocês dois me deixaram em apuros aqui. A teocracia Slane não é gentil com os vampiros, e eu moro neste país há um bom tempo. Eles me matariam com extremo preconceito. Talvez eu pudesse me salvar entregando você, e talvez você pudesse fazer o mesmo, mas o fato de eu estar aqui agora significa que estamos todos do mesmo lado. Alan disse razoavelmente. Mesmo lado. Nua perguntou em estado de choque. Aquele homem ali é um cardeal deste país, e levou uma chicotada na cara com um chicote, para ajudar um escravo, e punir o agressor. É por isso que confio nele. Você nem levou uma bronca de sua esposa humana. Raymond pode tomar algumas decisões realmente estúpidas, mas ele não é um covarde, não como você, que me abandonou. E como posso confiar em você agora, depois de tudo? Ela exigiu indignada. Não sei. Alan disse infeliz. Tudo o que você diz é verdade, então acho que terei que encontrar uma maneira, de alguma forma. O que mais posso fazer, se não isso? Ele perguntou retoricamente, e a sala ficou em silêncio por algum tempo. Ela jogou as moedas de volta para ele. Você pode começar derretendo-as, quero que elas se transformem em uma faca. Ela disse bruscamente. Raymond e Alan ficaram em silêncio diante da forte exigência de Nua.